Olá, queridos ouvintes. Eu sou Ivana Tolotti e esse é o Tom Cult Podcast. Hoje vamos bater um papo com o mestre da bateria e dos ritmos, Robertinho Silva. Ele conta pra gente um pouco do processo de produção do novo livro dele, chamado Coração Mineiro, escrito a quatro mãos, junto com a amiga Maria Lúcia da Flon. Conta pra gente, Robertinho, como surgiu a ideia do livro Coração Mineiro. Oi, tudo bem? Bom, como surgiu a ideia de fazer o livro? Porque quando eu lancei meu primeiro livro, Se Minha Bateria Falasse, o segundo livro chama-se A Força do Tambor, uma história desde criança e tal, né? E agora é o seguinte, quando eu lancei o meu primeiro livro, foi quando eu conheci a Maria Lúcia da Flon, a escritora. Aí passou um tempo, e fiquei amigo dela, de visitar a casa dela e tal. Falei, Maria Lúcia, eu tenho vontade de escrever um livro sobre Minas Gerais. Ela já pegou uma caneta e um papel, falou assim, como é que é a história? Eu falei, olha, eu tinha 14 anos de idade quando eu fui morar em Belo Horizonte por causa de uma cunhada mineira. Meu irmão chegou um domingo, dia de folga das empregadas, chegou com a namorada e eu fui criado em comunidade nordestina, né? Nordestino fala, que nem carioca, sai falando pra caramba. Aí ela não falava nada. Deu 14 anos, eu olhando pra cara dela assim. Aí quando ela respondeu pra minha mãe, fazendo 1000 perguntas, quando ela respondeu pra minha mãe, eu vi o sotaque diferente. Eu falei assim, ué, de onde você é? Falou, eu sou mineira. A história começa aí. Eu sou mineira e aí, com o decorrer do tempo, terminei entrando na música mineira, fui pro festival fui conhecer a zona da Mata de Minas Gerais, Cataguases, aquela área todinha. E aí por aí vai em frente, né? Minha história todinha foi quando eu conheci o Milton, levado pelo pianista Wagner Tiso, em 1969, o primeiro disco que eu gravei com o Milton, e considerado o baterista principal do Clube da Esquina. E foi tanta história, são tanta história, né, com Minas Gerais, os compositores. Me considero o baterista principal do Clube da Esquina. E essa foi a ideia de escrever um livro, que está muito lindo. A Maria Lúcia da Flor é muito craque. Ela foi até para Ouro Preto e tal, fazer pesquisa e tal. Qual foi a melhor parte do processo de escrever um livro que mistura memórias musicais e afetivas? As pessoas, até do Rio de Janeiro, algumas pessoas acham que eu sou mineiro. Por quê? Por causa dos anos com Milton Nascimento, considerado o baterista principal do Clube da Esquina, os compositores novos de Belo Horizonte, Minas Gerais, geral. Então, fui nascido e criado num bairro chamado Realengo, aqui no Rio de Janeiro, e uma zona rural, né? Na época, demorei a conhecer o centro do Rio, a Zona Sul. Então foi assim, olha, eu com 15 anos já fui fazer um show num bairro chamado Bento Ribeiro. Eu tinha 15 anos de idade. Então minha descoberta foi assim, né? Minha descoberta do ritmo. O meu pai era. Minha mãe paulista, meu pai pernambucano. Porque o instituto que tinha no bairro, isso foi construído pelos nordestinos, o povo que veio do Nordeste, na época do pau de arara. Meu pai foi um deles. É um caminhão que levava uma semana para chegar no Rio, então veio muito nordestino, meu pai veio numa dessas. Minha mãe era paulista. E foi assim, casamento que diz o Chico Buarque. Minha mãe era paulista, meu pai pernambucano, só não tem avô mineiro, nem tataravô baiano. Isso era brincadeira minha, né? Mas foi assim, né? Meu pai, como era mestre de construção civil, a minha descoberta do ritmo foi assim, né? Criança, 8, 10 anos de idade, porque o nordestino não fala assim, na época não falava assim, criança, tá na hora do almoço, do jantar, na hora da alimentação, né? E não, tá na hora da boia. Eu lembro que meus irmãos vinham correndo, chegavam, sentavam lá na mesa, lá e tal, né? E ficavam fazendo batucada em cima da mesa.
A minha mãe, a gente era clima de interior, a gente foi criado em beira de fazenda, sítio, grandes sítios. Aí tinha pato, ganso, toda coisa do interior, né? Um quintal, um terreno grande. E numa dessas, se a minha mãe ela fazia bolo sempre, eu cozinhava muito bem. E eu via meus irmãos tocando em cima, batucando em cima da mesa. Aí eu tive a ideia de botar milho para alimentar as galinhas dentro de uma lata de fermento royal. Esse era o fermento que se usava na época. Né? Não tinha, acho que só tinha ele, o fermento royal. Aí eu botei milho lá dentro, comecei a sacudir. Foi aí minha descoberta do ritmo. Não sei de onde veio essa musicalidade. Meu pai não batia palma ao contrário, não sabia bater nem palma. Minha mãe desligava o rádio da minha cara. E então, eu costumo dizer que a minha formação é através do rádio. Eu lembro que criança eu fugia da cama para ouvir rádio. Meu pai comprou uma rádio Vitória Telefunk. E eu vivia colado no rádio, com 10, 12 anos de idade. Essa vitrola era chique, tinha ondas curtas e médias, eu ouvia a rádio do exterior, ouvia rádios da Europa. Então, eu descobri tudo, eu sou um autodidata mesmo, eu descobri tudo sozinho. As orquestras americanas e os programas de jazz, especializados em jazz, chamado bebop. E fui descobrindo tudo, aquele garoto curioso pra caramba, já sonhava nos lugares que eu toquei, já sonhava um dia tocar em Copacabana, tocar no centro do Rio. Muita coisa foi acontecendo, né? Eu sei lá de onde veio essa musicalidade toda, né? Alguém lá de trás, né? Alguém. Então, eu sou neto de africano e minha mãe era paulista, minha mãe foi criada em fazenda, né? E nessa época tinha muito africano, chegava muito africano no Brasil, na Bahia, só no Rio de Janeiro também, Minas Gerais e tal. Eu creio que foi uma dessas, né? Então, e meu pai nordestino, pernambucano, né? Ele não sabia, como eu já disse, ele não sabia nem bater palma. Então essa musicalidade não sei de onde veio. Entendeu? Foi assim. Eu com 15 anos de idade já toquei no primeiro clube. No bairro que eu morava, lá tinha um clube chamado Grêmio Monte Alegre, né? Que descobriram que eu já estava tocando, né? Os amigos que eram músicos vizinhos, a gente se juntou e tocava fim de semana na varanda da nossa casa, né? A rua ficava cheia de gente para ver. Um dia chamaram a gente para esse clube, Grêmio Porto Alegre, não, Grêmio... esqueci agora o seu. Um clube pequeno, para aquela região ali do bairro, um clube pequeno. E eu tinha 15 anos de idade, por aí. Depois fui fazer, já foi numa coisa maior, num bairro chamado Bento Ribeiro, aonde fui convidado para fazer um baile. Então a coisa foi assim, né? A primeira relação do Brasil com Cuba, meus pais alugavam quartos para soldados do Exército, que vinha do interior do Brasil, para fazer um concurso de oficial na Praça do Canhão. Olha o nome da praça, que perigo. E aí meu pai via eu pendurado no rádio, sentado no chão, fez um banquinho. Descobri que esse banquinho tinha um som de percussão, um instrumento caribenho chamado bongô. E a bateria foi assim, né? Eu tinha um amigo chamado Dário. Ele um dia me falou assim: Betinho, minha mãe alugou um quarto para um soldado e ele toca bateria. Ele tá lá treinando na bateria. Eu fui correndo, entrei lá. Porque as casas não tinha portão, não tinha nada. E aí eu botei a cara na porta do quarto dele assim, ele falou bem assim: você toca bateria? Tive a ousadia de falar que tocava. Falei, então toca aqui para eu ouvir. Sentei, eu como carioca, ao invés de tocar um samba, toquei um baião. Tum, 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 tá, tum. Porque eu via isso o dia inteiro. O bairro era 90% de nordestino, né? Aquelas festas juninas todas, né? Aí foi assim, ele
esse banco meu pai fez, eu fazia, porque a gente ouvia, o Brasil inteiro ouvia muita música do Caribe, Porto Rico, Cuba, todo o Caribe, né? Aí quando veio a ditadura, aí cortaram, né? Cortaram o Brasil, o Brasil cortou Cuba, né? Então não se tocava mais música cubana. Eu fui crescendo e tal, quando comecei a fazer grandes bailes, a gente, esse ritmo do Caribe, a gente sabia tudo através do rádio, por isso que eu digo minha formação através do rádio. A gente sabia música, todo mundo sabia tocar a música do Caribe. E assim foi. Eu deixa eu ver, com 10 anos, não, 10 anos não, uns 15 anos. Então foi assim. Aí eu tinha muito baile no Cassino dos Oficiais do Exército, levei um soldado para morar num dos quartos da minha mãe e pedi para minha mãe alugar um quarto para ele, para eu ir aprendendo, né, tocar bateria. Aí foi assim que, num baile desse, eu falei assim, Jair, deixa eu tocar. Ele falou, você sabe lá tocar? Eu falei, eu sei, porque eu estudava escondido na bateria dele. Enfim, nesse baile foi o primeiro trabalho que eu vim ganhando, eu comecei a ganhar dinheiro, chamado Arraial do Arpege. Os arraial, os bairros fazia baile no arraial mesmo, né? O arraial não era só para dançar música caipira de julina, não. Era banda para baile mesmo. Então eu entrei nisso já ganhando uma grana boa pra caramba. Minha mãe foi impressionada. E por aí foi. Baile de carnaval e tudo, né? Até eu chegar, então, o conjunto chamado Flamengo, que a gente copiava um conjunto do Rio Grande do Sul. Conjunto Flamengo, né? E não sei quem teve ideia de botar o mesmo nome, Conjunto Flamengo. Norberto Bardoff, um músico gaúcho, também tocava no rádio. Breno Sauer, o baterista, ele mora nos Estados Unidos até hoje, deve estar caminhando por 90 anos. Portinho, que era o grande baterista. Tudo isso, essa descoberta toda foi rádio. Fugia da cama para ouvir rádio. E foi assim minha formação. Aí fui estudar música, um sargento do Exército falou assim, a gente foi criado frente ao quartel do Exército. Ele falou assim, você você quer tocar bateria? Baterista que não lê música é batedor de couro. Eu falei, moço, não, eu quero ser músico. Enfim, aí um bairro chamado Padre Miguel, que um garoto falou assim para mim, falou assim, tu já viu o que aconteceu em Padre Miguel? A prefeitura, aquela praça de Padre Miguel, reformou a praça e fez um cinema novo. Porque o cinema era cinema de interior, entendeu? A gente chamava de pulgueiro. Aí é o seguinte, criou um cinema moderno, muito moderno. Aí eu peguei a bicicleta, fui lá, agarotaram, todo mundo olhando pro prédio. Quando eu fui olhar, estava escrito lá, Gene Krupa, o Rei dos Tambores, um baterista americano que evoluiu a bateria americana, chamado Gene Krupa. Aí fiquei sabendo que tinha um professor no bairro chamado Meia que dava aula de bateria, aula de música, né, enfim. Aí eu fui lá, comecei a estudar, ele era descendente de alemão, brabo pra caramba e tal, né? Um dia eu vi um soldado do Corpo de Bombeiro que estudava música também com ele, com um livro na mão, escrito Gene Krupa. Falei, esse livro daquele baterista que veio pro cinema e tal, contando a história dele, ele falou, é isso mesmo. Falei, cara, onde compra esse livro? Ele falou, em tal lugar, tá, Praça Tiradentes. Aí pedi um dinheirinho minha mãe, fui lá e comprei o livro. E aí fui estudando esse livro. Quando eu fui avançando, fui procurar livros brasileiros de ritmo. Percebi que os livros, tudo escrito errado. Tudo escrito errado. O cara tocava um baião, dizia que era maracatu. Eu fui evoluindo muito. Então esse livro americano, eu ficava trancado no quarto da minha mãe, estudando um livro de técnica, né? Exercício técnico. E aí fui descobrindo outro, estudava muito. Quando eu lembrava que o sargento falou assim, eu não quero ser batedor de couro, eu quero ser músico de verdade. E por aí foi, até um dia chegar no centro do Rio, do centro do Rio a Copacabana. Então, fui convidado para tocar na boate do Calbi Peixoto, grande astro da música popular brasileira. E
No dia do show, o gerente da casa, era uma casa famosa chamada Drink, e o Calbi Peixoto era muito famoso, então em frente à boate, em Copacabana, muita gente na rua para ver o Calbi chegar ou sair, né? E a boate lotada de gente. O gerente falou assim, garoto, vai pra bateria que tá na hora. Que tá na hora. Aí com vocês, Calbi Peixoto, ele entrou no palco e boa noite. Eu quero apresentar minha família, todos os músicos. Do lado direito, meu irmão Moacir Peixoto no piano, do lado esquerdo, meu irmão Araquém Peixoto no trompete, no órgão, Juarez Santana, no contrabaixo, Tuca Moraes, na bateria, Bob Silva. Eu morri de vergonha. Eu falei, que é isso, Bob Silva? Fiquei roxo de vergonha, porque as pessoas me chamam de Bob Silva, né, os amigos. Então foi por aí, minha iniciação musical. Aí o pianista e arranjador Wagner Tiso, compositor, ele entrou na boate, porque domingo era folga de músico para músico e de garçom para garçom. O Wagner Tiso, ele quando entrou na boate, pensei que fosse um garçom novo. Aí me distraí, estava no meu intervalo, um som de piano, quando eu falei, o garçom toca. Era garçom nada, era pianista dele. Quando ele sai no intervalo, eu fui atrás dele e falei, cara, desculpa, pensei que você fosse garçom. Aí comecei a levar papo de música com ele. Da onde você é? Ele falou assim, eu sou do sul de Minas Gerais. E tal, aí a gente conversando, o Milton tinha 24 anos, quando essa região do Rio, na Zona Sul, no Leme, chamado Leme, tinha muita boate, muito músicos e tal. Aí de repente vi um cara assim, um pretinho com violão na mão. Eu falei, vou te apresentar, você é meu amigo lá da minha cidade, lá de Três Pontas. Era Milton Nascimento, ele tinha 24 anos. Eu já tinha 26 anos. Então foi assim, cara, foi a boate assim que me levou para o mundo, né? Essa boate Drink. Aí é o seguinte, por que Minas Gerais, Coração Mineiro? Coração Mineiro foi o seguinte, o Wagner Tiso, esse pianista e arranjador, em 1969, ele me levou para gravar com Milton Nascimento. Para só ter uma gravação para a gente, na gravadora Odeon, aqui no centro do Rio. E a partir desse disco do Milton, a MPB, os compositores, cantores, todo mundo mandou me chamar para tocar com eles. Toquei até com Tom Jobim 2 vezes. Então foi assim, foi um garoto, eu inocente pra caramba. Foi um garoto, as pessoas viram um garoto talentoso, de tanto ouvir rádio, de tanto ouvir as músicas modernas do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, né? As músicas nordestinas, Luiz Gonzaga, era pegada no rádio. E foi aí de tanta dedicação, de querer aprender, eu me tornei o tal do Robertinho Silva. Então, fui para os Estados Unidos pela primeira vez em 1974, rodei esse mundo todo ao lado de Milton Nascimento, toda a Europa, Montreux Jazz Festival. Então foi assim, diga aí. No que vem você completa 80 anos. Quais são os seus planos para comemorar essa data tão significativa? Bom, os 80 anos vem aí o ano que vem, né? Eu faço aniversário no 1º de junho, que eu sou do signo de Gêmeos. Agora eu quero, agora eu não quero. Agora eu não vou, agora eu quero ir. Gêmeos é assim. Então, eu tô com muita produção na minha cabeça, né? Eu quero comemorar esses 80 anos, não é fácil não. Eu aproveitei bem esses 80 anos, entendeu? Quero aproveitar mais. Então é o seguinte, eu quero comemorar por todos os lugares do Brasil, vários lugares do Brasil. Norte, Nordeste e Sul. Vou ver com a Ivana, ela já deu uma ameaça, ela me leva para Santa Catarina. E vou ver o povo do Rio Grande do Sul, já fiz trabalho solo em Porto Alegre. E vou caminhando pelo Nordeste, Ceará, Pernambuco o Maranhão, né, que eu adoro o Maranhão, e que eu vou batalhar para comemorar esses 80 anos até o fim do ano, entendeu? Viajando pelo Brasil.
Agora é o seguinte, muito obrigado aí por me convidar para esse bate-papo todo, tá? Te agradeço. Beijo. Muito obrigada pelas respostas enriquecedoras e pela sua linda trajetória na música brasileira. Até a próxima, meu querido Robertinho Silva. Sigam nossas redes no YouTube, Instagram e Facebook, @tuncult, e visite a nossa plataforma www.tuncult.com.br.